Annelise, seja bem-vinda, né? Em nome de Jesus. Hoje vai ser rapidinho, vai ser aí, eu creio que nem 15 minutos. Eu coloquei aí live da proteção, né? Da defesa, que é a palavra de Deus. Eu nem vou ficar esperando as pessoas entrarem, porque vai ficar gravado, né? Então, eu coloquei lá Efésios 6:10 e vamos fazer por 7 dias e cada dia um versículo, começando do versículo 10 até o 17, então vai dar 7 consecutivos, né? E aqui a palavra do Senhor diz, o título, a armadura de Deus. E aqui diz que Annelise Martins. Vai, tem dois da Annelise. Então, irmãos, aqui diz que sobre a armadura de Deus, né? Sobre como a gente se defender do inimigo no dia mal. Então, a primeira parte aqui, vou fazer livezinhas assim curtinhas, né? De 10, 15 minutos. Eu vou ter que arrumar um relógio para pôr do lado para mim ter a noção desse tempo, para a gente não ultrapassar. E todos que participar do início ao fim, só quem participar do início ao fim, só os que participarem do início ao fim, eu vou estar sorteando, né, uma Bíblia. Eu falei King James, mas não vai ser King James, vai ser uma Bíblia João Ferreira Almeida, né, revisada e autenticada, né, atualizada por João Ferreira Almeida. Mas eu gosto da King James, sem problema nenhum. Tem pessoas que têm problemas, né, com outras, mas eu não tenho. A gente tem que procurar na palavra, procurar estar comparando, né, a palavra. Então vamos lá. Não vou ficar esperando muito ninguém, né, porque hoje. Então vamos que vamos. Diz assim: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. E havendo feito tudo, ficar firme. Estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, vestida a couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo com toda a oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Amém, meus irmãos? Eu quero pedir um favor, todos que estão aí, tem 4 pessoas online, né? Eu quero lhe pedir que você ponha, sempre coloque um comentário aí. Sempre coloque um comentário, porque depois eu vou estar olhando no comentário, né? Eu vou estar sempre avisando das lives. Então eu quero que você ponha qualquer coisa no comentário aí, tá? Porque os que tiverem em todas as 7 elos dessa oração da armadura de Deus, eu vou sortear uma Bíblia, capa como a minha aqui, ó. É capa preta, mas é capa emborrachada, né? De luxo, com harpa cristã, né? Vai ter a harpa cristã, vai ter concordâncias bíblicas
Vai ser uma um pouco menor do que a minha, mais leve, é uma Bíblia de manuseio melhor, para você ir em qualquer lugar e estar levando, né? Mais levinha. Então não vai ser a King James, mas vai ser a João Ferreira Almeida, né? Revisada e atualizada, tá? Então, quem estiver participando, sempre coloque embaixo aí qualquer comentário aí. Não importa, qualquer coisa que você pôr aí, para mim olhar e ver o teu nome embaixo aí depois, tá? Que a gente vai estar abençoando você. O Joe e a Carol, eles ganharam 2 vezes seguidas, ganharam a cesta da live do Dia dos Namorados e ganharam o sorteio também do Dia dos Namorados, né, do Dia dos Casais na igreja. Eles ganharam as duas, né? Então, vamos que vamos, irmão. Vocês têm que ter fé e acreditar, né, naquilo que o Senhor pode fazer. Então, o que acontece? Nós vamos ter 7 elos, cada um deles falando sobre um versículo, né, da armadura de Deus. Então, para você concorrer a essa Bíblia, né, João Ferreira de Almeida, revisada, atualizada e tudo mais, você vai ter que deixar um comentário aí, tá? Seja o pedido de oração, seja aí a Bíblia é minha, qualquer coisa eu vou ganhar, não importa, tá bem? Em nome de Jesus, tá? Então vamos lá, irmãos. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Hoje nós vamos ficar só no versículo 10. O poder de Deus, irmãos. O poder de Deus, primeiramente, o poder de Deus em nós é a palavra. É a palavra. O poder de Deus, além de ser a palavra, o poder de Deus que desceu sobre nós, o Espírito Santo. Palavra, o Espírito Santo. Porque a Bíblia diz que o poder de Deus ele se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Então, como me armar e me defender num dia difícil, um dia de angústia, dia de dificuldade? Débora entrou aí, deixa comentário aí, participando até o final, das 7 elos, né, dessa campanha, vai concorrer a uma Bíblia aí, tá? João Ferreira Almeida, autenticada, revisada, atualizada, tá joia? Então é o seguinte, no demais, irmãos, fortalecei-vos, né, no Senhor e na força do seu poder. Como me fortalecer no Senhor? Irmãos, a Bíblia diz o seguinte, João 8:32, diz assim: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, para a gente se fortalecer, o primeiro passo, a gente precisa ter comunhão. Fernanda, seja bem-vinda, tá? Em nome de Jesus. Então, o primeiro passo é a gente ter comunhão com a palavra. Se você tem comunhão com a palavra, você tem comunhão com o Senhor, porque o poder de Deus é a palavra dele. Então, se eu tenho comunhão com a palavra, eu tenho comunhão com Jesus. E se eu tenho comunhão com a palavra e automaticamente eu tenho comunhão com Jesus, então eu passo a ter uma comunhão especial com o Espírito Santo. Porque a palavra de Deus, irmãos, é só a palavra. A palavra de Deus é só uma palavra, é só letra. Mas quando o Espírito Santo entra, quando você tem aquela fome e sede de conhecer a palavra de Deus, o Espírito Santo entra e traz vida a essa palavra em você. Ou seja, aumenta a tua fé, você acredita no que está escrito. Você acredita porque o Espírito Santo traz vida em você através dessa palavra.
Então, quando a palavra começa a ter vida em você, quando você começa a acreditar e começa a viver o sobrenatural de Deus. Ou seja, você começa a presenciar a palavra se cumprindo na tua vida. Você já viu uma palavra de revista se cumprir na tua vida? Não. Você já leu o jornal e sentiu algo fumegando dentro de você? Não. Você já leu uma revistinha em quadrinhos, Turma da Mônica, ou qualquer outra, e teve vida dentro de você? Não, pode trazer uma emoção, né, um sentimento de alegria e tal, mas a palavra traz em você vida. A palavra de Deus traz em você esperança. A palavra de Deus traz em você, né, um sentimento de realização. Ou seja, a palavra de Deus é a manifestação do Senhor dentro do teu espírito. Quando a gente fala assim, o que você sentiu no seu coração? Na verdade, não é o seu coração carnal. É uma forma, né, de expressar, porque na verdade é o teu espírito vivente que traz as emoções, traz, né, as legalidades espirituais. É o teu espírito vivente que traz os pensamentos. É o teu espírito vivente que move a intenção do teu coração. Porque quando você direciona um entendimento na palavra, você passa a andar pela fé. Então, quando você passa a andar pela fé, as coisas mudam. Porque a Bíblia diz, Romanos 10, versículo 17, de sorte que a fé vem pelo ouvir, e ouvir o que? A palavra de Deus. Então, quando você começa a ouvir a palavra de Deus, ela passa a ter efeito na tua vida. Então, quando a palavra de Deus passa a ter efeito na tua vida, seja bem-vindo aí, em nome de Jesus. Quando a palavra de Deus passa a ter efeito na tua vida, você passa a ter uma visão espiritual com a qual você começa a ter direcionamento do Senhor. Ou seja, você começa a ter esperança naquilo que para os outros não pode acontecer. Você começa a ter esperança de cura, você começa a ter esperança numa realização de um sonho que aos olhos de outros, até mesmo até o seu, antes de conhecer o Senhor, você declara ser impossível. Você começa a alvejar coisas que antes para você falava assim, isso não é para mim não. José recebeu a túnica, começou a ter revelação daquilo que Deus ia fazer para ele. Porque a túnica de José, filho de Israel, ou seja, de Jacó, que teve o nome trocado para Israel, pai de José e de outros, só que José era o queridinho dele, porque José era o filho da velhice dele. Então ele mandou fazer uma túnica e deu para José. Então quando José vestiu essa túnica, os irmãos ficaram incomodados com José, porque a túnica que José vestia era uma túnica diferente, colorida, e ela era de manga comprida. E só quem vestia túnicas de manga comprida e colorida daquela época eram reis ou sacerdotes. Então ali o Senhor começou a despertar nele o que o Senhor tinha para a vida dele em diante. Isso começou a incomodar. E quando você começa a ter um relacionamento com a palavra, e automaticamente o teu relacionamento se estende ao Senhor, ao Espírito Santo, você começa a incomodar. A Bíblia diz o quê? Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Como que o diabo vai fugir de você? Quando você passar a ter intimidade com a palavra de Deus. Você passou a conhecer a palavra de Deus. Você passou a... Irmãos, eu falei que ia ser uma live de 15 minutos. Já são 8h15. Não tem como, gente. Não tem como. Aí quando você começa a ter um relacionamento com a palavra de Deus, você começa a amadurecer o teu entendimento espiritual. Então, quando você amadurece o teu entendimento espiritual, você começa a guerrear. Por quê? O diabo,
o nosso inimigo espiritual, que a gente não vê ele, a gente não sabe o que ele trama, quando a gente está ligado com a palavra, automaticamente, né, a gente se defende dele, sem ver o que ele está tramando, sem ver o que ele está planejando, sem ver a arma que ele está forjando, sem ver a arma que ele está direcionando contra você. Seja um laço do passarinheiro, seja uma peste mandada, seja uma praga sorrateira que anda na madrugada ou que anda ao meio-dia. São armadilhas preparadas contra nós. Então, quando temos entendimento da palavra de Deus, quando começamos a buscar a palavra de Deus, é como se o nosso espírito criasse força. Como não? É isso, ele cria uma força espiritual e começa a romper as cadeias invisíveis que você não está vendo, mas que te limita, espiritualmente falando. Então, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Então, como que começa? João 8,32, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Automaticamente, conhecendo a palavra te liberta. Porque as cadeias são rompidas, os grilhões são quebrados. Cadeias são jogadas por terra no mundo espiritual. E quando é jogado isso, essas cadeias no mundo espiritual é jogado por terra, aquilo que está travado no mundo físico também é rompido. Então você começa a caminhar, você começa a ter espaço. É como se você visse, né, na escuridão, você visse uma porta se abrindo em teu favor. Você começa a ver diferença. Mas isso requer dedicar tempo, isso requer você orar, porque você precisa, quando você tem intimidade com a palavra, você precisa orar, você precisa jejuar do seu jeitinho, da sua forma. Você precisa orar, ter comunhão com o Senhor. Você precisa orar para que ative em você o dom de línguas estranhas, porque quando você ora em línguas estranhas, você ativa o ministério do Espírito Santo, você torna sensível ao Espírito Santo, você como que eu posso dizer? Você potencializa os seus dons que você carrega. Dons, mas eu não sou pastor, eu não sou profeta, eu não sou isso, não sou aquilo, mas existe dons do Espírito Santo sobre você, dom para você romper, dom para você orar. Não quer dizer que você tem que estar em cima de um altar para fazer essas coisas. Não, você precisa orar para a tua família, precisa orar para os teus filhos, para o teu esposo, ou esposo para a esposa. Você precisa orar para o teu local de trabalho, você precisa orar em favor da tua casa, para que os anjos te guardem. Então, você potencializa os teus dons, você se torna mais sensível ao Espírito Santo, mas tudo isso através do alimento da palavra de Deus é o primeiro passo. É o primeiro passo. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Só esse versinho já nos tomou quase 20 minutos. Então, para você entender, né, que nós já vamos encerrar, vai ser lives curtas, você precisa entender que o poder de Deus na tua vida é a palavra. Você precisa entender que quando você conhecer a palavra de Deus, quando você se agarrar a ela, quando você for orar, você precisa orar, estudar a palavra, você precisa orar ao Espírito Santo. Você vai ler a palavra, irmãos. Isso aqui é algo precioso. Beije a palavra. Peça Espírito Santo, em nome de Jesus. Essa é a maior riqueza que eu posso ter. Me ajuda a desvendar os enigmas da palavra. Abra meus olhos espirituais. Me ajuda a compreender cada detalhe, cada acento, cada palavra, cada vírgula. Abra meus olhos espirituais para que a palavra venha ter vida em mim. Nós precisamos orar ao Espírito Santo, pedir direção do Espírito Santo e pedir que o Espírito Santo ele venha revelar em nós essa palavra. Aí sim,
ela vai ter vida em você. Amém? Irmãos, nós, por favor, eu vou estar orando, vamos ficar só no versículo 10. Aí na próxima, que eu não sei que dia vai ser, amanhã eu tenho visita, tenho oração. Então a próxima, vamos ler o versículo 9. Então eu vou mandar, né, no Instagram, vou mandar cedo, né, a hora que a gente vai estar dando continuidade, né, nesses 7 dias em diante, na verdade 6 em diante, hoje é o primeiro. Então você que ouviu aqui um pouquinho só desse verso número 10 de Efésios 6:10, né, da armadura de Deus, precisamos nos revestir da armadura. Então deixe um comentário, tá? Deixe um comentário, porque eu vou anotar teu nome e vou fazer um sorteio no final, no último dia. Eu vou ver todos que participaram os 7 dias e vou sortear para você uma Bíblia, João Ferreira Almeida, revisada, atualizada, tá? E com harpa cristã, tudo dentro dela. Uma Bíblia chique. É versão de luxo, que eles falam, né? Que a capa aqui, ó, não rasga, ó, é como a minha aqui, ó, emborrachada. Tá joia? Em nome de Jesus, eu peço que aonde você estiver, que você ponha a mão no teu coração. Amém? Eu quero orar por você, por todos que aí estão. Senhor Deus, em nome de Jesus, faz o seguinte, põe a mão no teu coração e olha para minhas mãos aqui, tá? Eu não sei o que aconteceu comigo. Eu cheguei na igreja em frente, rapidinho, irmãos, aguarda aí. Em frente ao altar e comecei a chorar muito e não entendi, porque nem quando minha mãe me batia eu chorava mais. Parecia que Deus tinha me escutado. Parecia não, Deus te escutou, mano. Deus te escutou. O que acontece? Você teve aí um destravar. Lembra que nós oramos? Que eu disse que o Senhor ia revelar, né, através, né, das lives. Aqui o mover nosso aqui é sobrenatural. Eu não sei se você já viu isso algum dia, mas o nosso mover aqui é profético. Nosso mover é profético. E o que acontece? O Senhor Espírito Santo, ele visitou no seu íntimo. Então, ele traz reações, Assim como se você estiver na friagem, você pode gripar, uma reação do frio que você recebeu. Assim como se você pular numa água gelada, você vai tomar um choque. Se você enfiar o dedo na tomada, tu vai tomar um choque. Se você colocar a mão no fogo, tu vai queimar. Tua mão é uma reação. E o Espírito Santo, ele está te visitando, você está tendo uma comunhão com ele. Então você precisa orar e pedir para que ele te torne mais sensível, para que ele se revele a você através do sonho ou através de um profeta, para que ele venha falar contigo. Amém, meu irmão? Que ele venha falar contigo, porque as coisas, quando a palavra de Deus se revela a nós, nós vivemos o quê? O sobrenatural de Deus. O nosso ministério é ministério profético, é ministério de cura, de aproximação, de intimidade com o Senhor, de intimidade com o Espírito Santo. É ministério de milagre, de maravilhas, de prodígios. Então, o que você está tendo, né, uma comunhão com o Espírito Santo, e peça para ele te revelar através de sonhos, para que você possa compreender isso. Amém? Em nome de Jesus. Você que está com a mão no coração, olha para minhas mãos, em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, que todos que estão nessa live, Senhor, ao olhar para as minhas mãos, eu sinto agora um calor nas minhas mãos e sinto correntes elétricas. Pai, em nome de Jesus, que todos que estão a olhar para as minhas mãos, Senhor, toca neles agora, Pai. Toca, Senhor. Se tiver algum deles que sentir dor de cabeça, preocupação, aqueles que estão com desgaste emocional, aqueles que estão pedindo algo para a saúde, para transformação, Pai, em nome de Jesus,
Espírito Santo, visita eles agora, Pai. Move o sobrenatural. Move sobre esse querido irmão, abra o entendimento dele. Move, Espírito Santo, com poder e glória. Senhor, liberta aquele que está cativo espiritualmente. Liberta aquele que está preso, Senhor, nos grilhões espirituais. Que eles estão aqui, Senhor, na live, Senhor, da armadura de Deus, do livramento. Eles estão aprendendo como atacar, Senhor, aquilo que tem atacado a eles, para que sejam libertos. Pai, em nome de Jesus, eu declaro sobre todos os teus filhos libertação, livramento. Em nome de Jesus, livra eles do homem perverso, do homem sanguinário. Que eles estejam guardados pela tua palavra, pela armadura do Senhor que nós lemos, porque a Bíblia diz que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas é contra os principados, contra as hostes espirituais da maldade, contra os príncipes desse mundo. Pai, em nome de Jesus, envia teus anjos a marchar sobre cada lar representado, cada trabalho representado. Pai, cada família, em nome de Jesus, eu jogo por terra toda artimanha do diabo, todo ataque, toda obra maligna. Eu jogo por terra, que os anjos do Senhor venham descer espada de fogo e eliminar toda manobra, paralisar todo ataque satânico. Porque a palavra diz, Senhor, que nós devemos estar revestidos da armadura do Senhor e nós tomamos posse. E eu declaro, Senhor, eu declaro a bênção do Deus Pai, do Deus Filho, do Deus Espírito Santo sobre todos esses irmãos. 9 irmãos agora, recebendo, Senhor, através dessa oração, em nome de Jesus. Receba aí, em nome de Jesus. A palavra de Deus diz: determinarás tu algum negócio, ser-te-á firme e a luz brilhará em teus caminhos. Amém? Glória a Deus, seja abençoado, seja abençoada, em nome de Jesus. Irmãos, deixe no comentário, tá, o pedido de oração, deixe no comentário qualquer palavrinha aí para que eu veja o nome de todos, comparar com a próxima e até o final dessas 7 orações. Não vai ser consecutivo, eu vou estar enviando, né, para você os dias que vão ter. E todos que participar de todas elas, eu vou sortear uma Bíblia João Ferreira de Almeida, tá? Revisada, autenticada, atualizada por João Ferreira de Almeida, para abençoar a tua vida através da palavra de Deus. Amém? Irmãos, vamos ter uma obra missionária aí, vamos rodar aí 170 km para chegar numa cidadezinha, um vilarejozinho, tá? As pessoas carentes da palavra de Deus, precisando receber cura, libertação, receber, né, o mover de Deus sobre a vida deles. Eu coloquei no Stories, né, no Instagram, tá lá a chave Pix, tá lá o pedido para aquele irmão que puder nos abençoar com combustível. Tá marcado para o dia 16 de julho. E nesse lugar chamado Cachoeirinha, para frente de Dores, né, chega a cidade de Santos Dumont, né, aqui, próximo aqui, Santos Dumont, 40 e poucos quilômetros. Aí passa Dores, aonde tem uma igreja com a qual só aparece a torre dela quando está aquela época de chuva, de muitas águas, aparece só a pontinha dela, porque a represa enche, tampa ela. É um lugar que alagou, né, a represa tomou conta. Então, passa essa cidadezinha de Dores, afunda lá para dentro, aí chega no vilarejozinho, né, cidadezinha muito pequena, um cubuquinho chamado Cachoeirinha, aonde eles têm uma necessidade da palavra, de serem transformados. Então, qualquer ajuda financeira através do Pix, você coloca assim, obra missionária, porque tem pessoas que passam dízimo e oferta através do Pix. Às vezes, pessoas que estão de longe nos abençoam. Então, você que vai abençoar a obra missionária, né? Você vai ver lá no Instagram, a chave Pix, você vai escrever lá, oferta missionária. Aí eu vou entender que é para missões, que é para a gente pôr combustível para estar indo, né? Para a gente poder estar fazendo a obra de Deus.
Amém, meus irmãos? Você está abençoado em nome de Jesus. Eu vou olhar aqui os pedidos de oração. Amém? Vou estar orando para todos, né? Que está aqui o pedido aqui, né? Em nome de Jesus. Glória a Deus. Vou estar orando, né? Nós estamos, o irmão entrou aqui agora, nós já estamos, né? Encerrando. Mas deixa aí teu pedido de oração. Em nome de Jesus, nós já estamos a encerrar já, meu irmão. Mas eu vou pegar aqui todos, vou tirar um print, vou estar guardando, vou estar comparando todos, tá? Até o final nós vamos lhe abençoar em nome de Jesus. Aqui o irmão que entrou depois, seja abençoado em nome de Jesus. Estamos na campanha aí de Efésios 6:10. Ficamos só no primeiro versículo, vamos entrar no segundo, tá? E Deus vai lhe abençoar grandemente. A live era para ser 15 minutinhos, ficamos por meia hora. Deus te abençoe poderosamente. Amém, meus irmãos? Em nome de Jesus.